Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, desculpa o sumiço aqui no canal, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu nem tava pretendendo gravar vídeo hoje, mas eu sentei aqui agora pra descansar um pouco, fui olhar lá meu canal e falei, eu acho que eu vou gravar um vídeo hoje, antes de buscar o Liam na escola e explicar um pouco o que aconteceu. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira as crianças estavam de férias aqui, então eles ficaram de férias por 2 semanas, né? Teve as férias de Páscoa, e depois ainda teve um feriado, aí essa semana eles voltaram para a escola. Aí hoje eu tô sozinha aqui, tô mais tranquila, não que eu estivesse tão ocupada assim com o Liam, porque ele não me dá trabalho. Mas eu tô sozinha aqui, sentei agora pra descansar um pouco, dei uma olhada lá no meu canal e resolvi gravar esse vídeo hoje. Seguinte, gente, o último vídeo que eu gravei tem mais de um mês, né? Eu tava tentando postar como que fala? Tentando postar sobre minha cirurgia, né? Semana a semana. Porém, o que aconteceu? Até a terceira semana, né, que eu operei, para quem não sabe, eu fiz uma redução de mama no dia 10 de fevereiro. Então, até a terceira semana, sim, eu acho que eu consegui postar algum vídeo, mas eu lembro que o último vídeo que eu postei, eu tava falando que tinha sido uma semana desafiadora. E eu lembro que esse vídeo eu tinha gravado numa sexta-feira. Eu acho que eu tava secando o cabelo, uma coisa assim. E eu contei um pouco das coisas que eu tava sentindo naquela semana. E aí passou, né? Nessa semana que eu gravei, no domingo eu cheguei a sair, né? Foi a primeira vez que eu tinha saído de casa depois da cirurgia. Eu fui ver o grupo do meu marido tocar aqui perto de casa mesmo, dá 5 minutos. E foi tudo tranquilo, foi tudo bem. Aí passou segunda-feira, passou terça-feira. Quando foi na terça-feira à noite da semana que eu tô falando, eu comecei a sentir dor de cabeça. E nessa fase eu ainda tava dormindo na sala, mas eu já não tava mais no sofá, né? Porque nas primeiras 3 semanas eu fiquei dormindo sentada no sofá e meu marido do meu lado no colchão, porque eu não conseguia deitar na cama. Não era confortável. E aí, nesse dia eu comecei nessa semana eu decidi que eu ia sair do sofá e ia pro colchão para ver se eu conseguia, né, esticar mais minhas costas, me sentir mais confortável. E assim foi, né? Só que nessa noite, acho que era 1 da manhã, eu comecei a sentir uma dor de cabeça insuportável. E eu não consigo, toda vez que eu tentava deitar assim desse lado, me incomodava muito. E aí eu lembro que eu fiquei inquieta, aí comecei a ter uma suadeira esquisita e não conseguia dormir, mudava de lugar, aí saía do colchão, ia pro sofá tentando dormir nesse dia. Aí passou, né? O dia clareou, passou os dias, aí eu dei uma melhoradinha, né? Não, minto. Além dessa dor de cabeça que estava me incomodando, tinha uns outros sintomas, eu acabei ligando para cirurgiã e aí ela falou assim: eu já te libero a tentar dormir de lado para ver se você encontra uma posição, porque eu sentia muita dor no braço também, umas coisas estranhas nesse braço direito. E aí ela me liberou para dormir, né, de lado, tentar dormir de lado para ver se eu achava uma posição melhor e começasse a melhorar. Tentei, né, mas, né, não consegui.
E aí os dias foram passando, eu dei uma pequena melhorada, comecei a fazer umas coisas bem leves aqui em casa, nada de peso, nada, coisas mínimas, porque ela falou, eu também te libero a fazer alguma coisa na cozinha, tal. E comecei a fazer. Aí teve um dia que meu marido tinha ido trabalhar, porque ele estava alguns dias trabalhando de casa, aí depois ele começou a voltar para o escritório aos poucos. E aí nesse dia eu tava aqui em casa, tinha feito algumas coisas aqui em casa. Depois eu tive uma consulta com a clínica geral, que é bem perto aqui também. E quando eu fui até lá, eu não tava me sentindo muito bem, mas eu fui. E aí a minha pressão tava um pouco alta, mas antes disso já tinha acontecido também, depois da dor de cabeça, tinha ficado alta e eu fui em outra médica que é aqui perto e ela tinha me falado pra mim, se eu me sentisse mal era pra ir pro hospital, tal, mas eu não fui. Aí eu fui nessa consulta com a doutora que eu sou acostumada a passar, tava 14, mas aí eu tava também inquieta, voltei pra casa com uma dor aqui no braço, uma coisa esquisita, enfim. Cheguei em casa, almocei e eu tomei um remédio pra dor no braço. Eu sei que isso aí era umas 2 horas. Quando eu fui umas 3 horas, que era perto de buscar o Leon, eu senti uma coisa esquisita, uma falta de ar assim. Fui medir minha pressão, tava alta, tava 18 e os batimentos estavam acelerados. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, gente, uma sensação horrível, sabe? Uma falta de ar assim. E era a hora de buscar o Leon, a única coisa que eu fiz assim, eu vou pra rua, porque eu tava aqui sozinha, né? Então eu fiquei com receio de ficar aqui sozinha. Catei a chave, coloquei no meu bolso, desci as escadas bem devagar, porque eu tava sem conseguir respirar direito. E fui, nem sei como é que eu cheguei na escola. Cheguei lá, fiquei esperando ele sair, sentei assim no chão e comecei a tentar buscar o ar, né? Aí ele saiu da escola e eu falei, filha, a mamãe não está bem, né? Se precisar, chama alguém lá na diretoria, né? E eu nem tinha a intenção de chegar até a escola, até pensei em passar aqui Aqui embaixo tem um centro médico também, mas eu falei, não, preciso pegar o Leon e fui. Aí eu voltei pra casa, liguei pro meu marido e tal, e aí ele veio pra casa. E foi a primeira vez que eu tinha tido aquela sensação horrível. E aí, gente, depois disso, isso começou a se repetir, né? Essa falta de ar, essa coisa ruim. Aí, 2 dias depois isso aconteceu. Aí eu tava aqui em casa, meu marido tinha acabado de sair para trabalhar e eu liguei para minha amiga e falei, me leva para o hospital. Ela levou. Aí chegou lá, eu fiz um monte de exame e tal. Fiquei lá um tempão, eles me mandaram para casa, né? Fizeram alguns exames de sangue e me liberaram. Aí isso foi acontecendo, aí das outras vezes que eu fui pro hospital, eles fizeram o exame de... Eu tive que liberar espaço do meu celular, que tinha acabado o espaço, aí eu tive que ligar de novo. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Então aí eu cheguei lá no hospital, eles fizeram, né, abdômen, fizeram o exame na cabeça, fizeram vários exames para não saber se tinha tido alguma complicação, aí graças a Deus não acharam nada, mas todas as vezes que eu ia dava alteração, alguma alteração no exame de sangue, assim, plaquetas, essas coisas, mas assim eles acabavam me liberando, aí me mandaram pro cardiologista, aí passei no cardiologista, aí ele me deu um remédio para pressão, para controlar, né? E aí eu comecei a tomar remédio para pressão, porque a pressão subiu, os batimentos também. E aconteceu assim algumas, acho que eu fui pro hospital umas 7 vezes, gente. Foi um mês assim bem complicado. Aí quando eu fui no cardiologista, eu fui a primeira vez, depois eu fui a segunda vez, ele falou, acho que tá tudo bem com você, então assim que você achar que seu corpo tá se normalizando, você começa a tirar a medicação. E aí foi o que eu fiz, né?
fui tirando aos poucos. Mas eu fiquei 10 dias assim, sem sentir nada, né? Só assim, o incômodo que eu tava sentindo, né, no meu lado direito, mas assim, acabei tirando o remédio da pressão, né? Porque eu não tava sentindo nada. E quando foi antes de ontem, eu acordei com uma sensação ruim de novo. E aí eu tive que tomar o remédio da pressão. Porque assim que eu sentia que a pressão subia, vinha aquela falta de ar, uma tremedeira no corpo. E o coração acelerado que eu chegava a sentir. Aí eu tomei o remédio, assim, deu uma normalizada ontem, antes de ontem. Aí eu peguei, ontem de manhã eu fui na médica novamente, aí ela falou, olha, toma o remédio da pressão, se você sentir que tá alta, você toma. Se você sentir que você tá bem, não toma, porque eu não acho que você tenha problema de pressão. E ela, na verdade, os médicos nem sabem que reação foi essa do meu corpo, né? Depois dessa cirurgia, se foi, sei lá, alguma reação da anestesia, ou se foi, sei lá, algum estresse pós-operatório, eu não sei, gente. Eu sei que foi um mês, assim, tão difícil e que eu não esperava e que eu não, assim... E coisas assim que eu nunca tinha sentido na vida, que eu não desejo pra ninguém, que é você ficar com essa falta de ar horrível, seu coração acelerado e sem saber o que tá acontecendo com o seu corpo, sabe? Então, qualquer coisinha você apavora, né? E a experiência de ficar lá no hospital, passei uma noite, depois um dia inteiro lá em observação, sabe? Foi bem complicado. E eu não, assim, não desejo pra ninguém. E nem quero voltar lá, porque, olha, é traumatizante, sabe? Mas enfim, hoje eu acordei me sentindo bem. Acordei muito cedo, porque o meu sono também tá. Eu ainda não tô, como fala? Com sono tranquilo, vamos se dizer, né? Então, eu tô indo pra cama tarde, pra mim não ficar levantando durante a noite, porque isso também tava acontecendo, eu tava levantando várias vezes, até porque antes eu não tava assim dormindo tanto tempo, porque eu fiquei muito tempo dormindo de costas, então às vezes eu acordava pra mudar um pouco de posição, então isso bagunçou demais. Ou então pra ir no banheiro, coisa assim, né? Aí isso bagunçou demais e ainda eu não tô com sono assim, tranquilo. Aí tô indo dormir bem tarde e acordando bem cedo. Então ontem, acho que eu fui dormir era 00:30, quando foi 5:30 da manhã eu já tava com o olho aberto. E eu não consigo ficar na cama, sabe? E esperar vir um sono novamente. Então hoje eu acordei, aí assim que eu acordei eu já levantei, fui no banheiro, tomei um banho. É porque eu tô tomando banho tão cedo, eu tô sentindo muito frio de manhã, então às vezes eu preciso me esquentar para ficar mais confortável. E aí eu tomei banho, coloquei uma roupa bem quentinha, vim pra sala, fiz bastante oração, fiz uma meditação. E aí, quando foi umas 7:30, eu saí para comprar pão, porque esse ar fresco da manhã assim me ajuda, sabe? E é isso, gente. Por isso que quero os meus planos gravar, mas nem sempre os planos são como a gente quer, né? As coisas simplesmente vão acontecendo e a gente tem que respeitar o tempo, tem que respeitar o corpo. E eu tô fazendo isso o máximo possível, porque eu preciso me livrar dessas coisas que eu senti, né, esses dias. Que foi bem complicado. Então, ontem eu até falei pra médica, que conversei com ela, falei, já fui no cardiologista, ainda aconteceu isso novamente, ele falou que tá tudo bem, que é coisa sem explicação. Aí falei pra ela, você acha que pode ser, né, crise de ansiedade, pânico? Ela pode ser, mas eu não posso, a gente não pode afirmar, tipo assim, não pode deixar de fazer os exames que precisam ser feitos para ver se está tudo bem e depois
tratar isso. Então ela falou, olha, você toma o remédio da pressão, se você tiver com a pressão alta, se não tiver, não toma. Aí quando for semana que vem, você volta aqui de novo, que eu quero medir sua pressão aqui no consultório novamente. E daqui 3 semanas você repete um exame de sangue para mim, porque eu quero ver se está tudo normal, né? Como tinha dado algumas alterações. Um pouquinho de anemia, alguma coisa assim. Então, daqui 3 semanas você repete de novo, continua se alimentando bem. E aí a gente vê qual que é o próximo passo, né? E é isso, gente. Eu espero que... não sei, eu não vou prometer muito gravar. Eu vou assim no meu tempo, mas eu tô sempre assim olhando o canal. Quando eu tô animada assim pra assistir vídeo, eu também assisto, eu deixo, né, o like, essas coisas, nos vídeos das pessoas que eu acompanho. E é isso. Eu não tava nem tão animada pra ficar assistindo no começo, sabe? Logo que eu operei, eu não conseguia assistir muito, nem no celular e nem na televisão, porque me dava tontura. Às vezes eu comecei a colocar o óculos no começo direto, sabe? Ainda falava assim pro Ed, nossa, eu preciso ir no oculista. Mas era tudo coisa, né, do pós-cirúrgico, gente, que, tipo assim, né, você não espera que a resposta, né, do seu corpo, né, porque, assim, a gente tem que ver que foi uma cirurgia grande. E eu me lembro que no meu pós-parto também, a minha recuperação, assim, foi bem difícil. Apesar de eu ter tido parto normal, entre aspas, né, que foi fórceps, foi bem delicado. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui sair de casa foi depois de 3 meses, sabe, pós-operatório. Então, eu tive reação à medicação também, né, a anestesia que eles usaram e o que eles usaram também para me induzir. Me inchou muito e demorou muito para sair do meu corpo. Então eu fiquei sentindo aquilo por muito tempo, uns 3 meses, assim que eu comecei a engatinhar novamente, sabe? De novo. Aí é isso, então eu vou tentar gravar assim no meu tempo e sem prometer nada, né? Porque a gente tem que respeitar o corpo, né? E eu ainda dá pra vocês perceber, né? A minha energia assim não tá uhul. Mas eu tenho certeza que vai voltar em nome de Jesus. Eu creio que logo, logo eu vou estar 100% assim, sabe? Indo pra lá e pra cá, porque eu sou uma pessoa, como fala? Eu não vou dizer elétrica, mas eu não sou uma pessoa que consegue, sabe, ficar parada, assim, vendo a banda passar. Eu tenho que estar me movimentando, fazendo as coisas, sabe? Durante o dia. Até pra assistir, às vezes, se eu sentar pra assistir uma coisa, às vezes eu tô assistindo, eu tô fazendo outra. Eu sou dessas, então eu ainda tô meio devagar. Mas, se Deus quiser, assim em casa eu já tô conseguindo fazer algumas coisas. Não coisas assim, não tô levantando peso, assim, sofá, essas coisas, tirando coisas. Mais o básico, né? Passar aspirador, lavar roupa. O que mais que eu consigo fazer? Lavar a louça, cuidar das camas. Isso eu já tô conseguindo, graças a Deus. Cuidei das minhas plantas que estavam, né, tristes, assim, sem a minha presença. Coisas assim que deixa a gente mais feliz, sabe? De ver assim tudo organizado. Cozinhar, essas coisas assim eu gosto, não é um peso pra mim, sabe? São coisas que eu gosto de fazer. Já consegui sair, nas férias a gente foi no shopping, a gente foi no cinema. Conseguimos fazer algumas coisinhas que me deixou mais feliz, assim. Apesar do mês assim que nós passamos, que foi punk, mas assim, graças a Deus, né, com a ajuda de Deus, a gente passa por essas coisas que a gente não espera, né? Mas é isso, gente, com relação à cirurgia agora, né, ao resultado, né? Amanhã eu tenho retorno na minha médica cirurgiã. Eu já tive uma consulta de retorno. Eu acho que foi com 15 ou 20 dias, não sei. Acho que foi 20 dias.
E aí, naquela consulta que eu fui, ainda estava tudo muito inchado, muito dura a região. Então, na consulta que eu fui, ela tinha me falado para mim começar a usar o creme, né, que tem uma vitamina E em volta das cicatrizes e massagear bastante os seios para ele começar a ficar macio, né, porque ele tava tipo assim, né, duro. Tinha um inchaço ainda, né. Então, depois que eu fui lá, eu comecei a fazer essas massagens e já tá bem diferente da consulta que eu fui da outra vez, né? Ele já tá formando, né? Tá indo por formato que tem que ficar, né? Porque mais... como é que eu vou explicar? A médica fala que é mais soft, né? Mais molinho, assim, mais para baixo, no lugar que tem que ser. O sutiã de compressão, assim que ela falou pode tirar, eu tirei, não aguentava mais aquilo. Tem gente que fica usando assim, que fala que é ótimo, que não... mas pra mim eu não vi a hora de tirar, porque eu tinha a sensação que me apertava aqui, me dava falta de ar, doía aqui minhas costas, porque parecia que estava puxando essa região aqui da asa, sabe? Até nos meus exames apareceu uma bursite aqui, que eu tô tratando com fisioterapia, exercícios e tudo mais. Mas assim já tá bem melhor, eu já tô conseguindo levantar o braço até lá em cima. Esse movimento assim para trás me incomoda um pouco, mas já tá bem mais solto. Então, com o tempo eu tô fazendo fisioterapia, fiz massagem na fisioterapia também. E tô usando elástico em casa para voltar a ter força aqui nos meus músculos que eu perdi. Mas amanhã eu já tenho essa consulta e aí ela vai avaliar, né? Não sei se dessa vez ela vai tirar foto do antes e depois ou se é só na consulta de 6 meses, eu não tenho certeza. Mas ele já tá bem mais molinho e tá do tamanho assim. Ficou pequenininho como eu queria, né? Era bem grande, né? Não sei se... Mas não vai dar pra perceber assim, porque eu tô de bolsa, gente, também. Mas depois eu coloco foto assim do antes e depois. Eu vou colocar assim, ó. Mas já dá pra ver que já deu uma grande diferença. Essa blusa, ela ficava mais assim. Então, eu até saí pra comprar sutiã. Um dia que eu tava me sentindo bem também, que eu queria distrair minha cabeça. Mas eu ainda não fiquei confortável com o sutiã normal. Esses que pega aqui embaixo, que tem fé, deixa eu arrumar a câmera, machuca ainda a cicatriz. Então eu comprei um outro estilo de sutiã que vende aqui, que ele é pós-cirúrgico, mas ele não tem nada daquela compressão, nada. Ele é até bem parecido, porque tem a alcinha assim aqui em cima do sutiã normal, só que ele fecha aqui pela frente. Então eu comprei alguns bem baratinho, é bem confortável, eu me adaptei muito bem, então acho que eu vou continuar usando por um tempo, porque para ficar no formato certinho é de 6 a 12 meses. Então a médica até falou: não sai comprando sutiã à torta e à direita, porque ele ainda tá se formando. Então às vezes você compra, o seu corpo ainda tá se ajustando. Então é gastar dinheiro e depois ter que comprar um outro sutiã, né? Mas assim, o tamanho aqui eu usava 14D ou 14DD. É diferente do Brasil, né? Mas eu acho que nem sei que número que eu tava no Brasil. Talvez no GG alguma coisa, não sei. E aqui eu caí eu tava no 14D e aqui eu caí pra 10, eu tô entre 10 e 12, tamanho 10 e 12. Esse daqui que eu tô é pra tamanho 10 até 12. Mas tá assim, gente. Então eu acho que futuramente eu vou usar tamanho 12, até por causa da largura das minhas costas, né? Pra não ficar. Sabe quando você compra um sutiã, fica sobrando assim? Eu não gosto. Então eu acho que o 12 vai ficar certinho, né? Dependendo da forma do sutiã, coisa assim. Mas por enquanto eu não vou investir muito nisso, não, até porque. Alguns, se eu colocar, ainda dói aqui. Não que dói,
tipo, fica ardendo um pouco a cicatriz, sabe? Sabe, dá uma coceira, incomoda, não sei. Ainda não tá ok pra tá uma coisa aqui do lado. Então, lá para uns 6 meses, talvez eu comece a provar novamente e vejo como que fica, né? Roupa, essas coisas, eu não tô comprando, eu tô tentando usar as que eu tenho. Outras não vai dar certo para usar porque fico muito largo. Eu perdi peso, né? Eu não sei se foi só por causa da redução ou por tudo isso que eu passei. Quando eu fui operar, eu estava com 60 quilos, 61, tinha dia. Meu peso agora tá entre 56, tem dia que tá 57 quando eu consigo, assim, comer melhor, assim, quando eu tô, mas tá assim, entre 56 e 57. E aí eu não sei como é que vai ficar, né? Também a questão do peso. Eu pretendo voltar pra academia, né? E recuperar minha musculatura. Que eu tava até falando, gente, eu tava tão forte, assim, tipo... Forte, assim, pra levantar peso, essas coisas. E agora a gente tem que começar tudo devagar, mas assim... Faz parte, né? A gente tem que respeitar o corpo, faz parte do processo, então tudo bem, isso aí a gente corre atrás. E é isso, eu vou terminar esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu postei esse vídeo também, eu vou postar esse vídeo também, gente, porque é um pouco do meu relato pós-operatório e também porque muita gente veio pro meu canal depois do vídeo que eu postei da cirurgia. Então eu agradeço, né, as pessoas que se inscreveram e muita gente pediu pra mim falar, né, um pouco sobre o que estava acontecendo do pós-operatório. Eu queria vir falar antes, mas eu não estava em condições de falar. Gente, até falar para mim estava sendo um sacrifício. Então hoje eu já, assim, tô mais confortável e melhor para poder falar sobre isso. E aí eu resolvi gravar esse vídeo. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aí nos comentários, que aí eu gravo outro vídeo falando alguma coisa que eu esqueci. Esse vídeo eu não tinha planos nenhum para gravar, foi bem natural. Eu tô sentada aqui na sala, liguei a câmera, nem posicionei direito, falei, eu vou gravar e seja o que Deus quiser. E aí, deixem nos comentários, né, alguma dúvida, aí eu gravo, né? Foi mais assim como fala, um relato do que aconteceu nesses últimos dias, né? Sei lá, talvez um desabafo também, né? Mas assim, eu já tô bem melhor, graças a Deus. Espero ficar melhor ainda, não sentir mais as coisas que eu tava sentindo. Gente, eu fui em tanto médico, fiz tanto exame que vocês não têm ideia. E assim, é a mão de Deus mesmo, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus, ao meu marido, sabe? Meu filho. Porque não é fácil. Mas enfim, esse vídeo não é um vídeo de choradeira. É um vídeo que eu quis falar, né? Desabafar aqui com vocês. E é isso, gente. Deixa o like, deixa os comentários. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta e eu puder esclarecer, eu faço um outro vídeo, tá? Não sei o tipo de vídeo que eu vou gravar na próxima vez, se vai ser da minha rotina, mas aí eu vou pensar, sei lá, se eu gravo rotina ou alguma coisa falando, não sei, vai depender também do meu físico. Tá bom, gente? Obrigado para quem assistiu até aqui, esse vídeo vai ficar longo, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado para as pessoas que se inscreveram aqui no canal e para os antigos inscritos também, todo mundo que deixa comentário, tá? Eu agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!